Paz do Senhor, povo de Deus, estamos em mais um episódio do Vidas Transformadas. Hoje estamos com uma mulher forte, guerreira, que possa inspirar cada um de vocês. Desde já, seja bem-vinda, Caislane, mais conhecida como Cacá. Que o Senhor esteja abençoando sua casa, sua vida, sua família. Que o Senhor derrame bênção sobre sua casa. E desde já, que eu já quero saber como foi a sua conversão, como foi o seu encontro com Cristo, se você já era evangélica desde criança, como é que foi? Paz do Senhor a todos. Foi assim, eu já caminhava para a igreja, só que quando eu cheguei aos 11, 12 anos, eu me afastei. Aí com 13, eu conheci meu esposo. E aí que se afastei mais, né? Porque ele não era da igreja, mas conhecia a palavra também. Só que a gente novinho, seguimos outro caminho. E a gente veio a se converter há 9 anos depois. Nossa, e passou esse tempo, que 9 anos longe do Senhor, né? 9 anos longe da presença de Deus. E como foi esse retorno? Ele foi primeiro. Ele foi primeiro e depois, acredito que com uns 4 a 5 meses aí eu retornei. E Né? como foi esse retorno? Foi gratificante, né? Foi um retorno bem, para mim foi bem emocionante, porque ele foi primeiro e eu tava um pouco com o coração travado, né? De retornar. Aí foi indo, ele estava fazendo os cultos lá onde a gente morava. E eu decidi que foi num culto aqui na Aliança que eu retornei. Ai, que bênção. Eu, Mas o seu esposo não era evangélico. não, não, mas ele E ele conhecia a palavra. retornou primeiro e você foi logo em seguida. Ele não era crente, mas conhecia a palavra. Não tinha aceitado. Eu já era crente e desviei. Já era conhecedora da palavra. Sim. Para quem não sabe, a nossa irmã Caislane, ela é esposa do evangelista Lucas, né, que muita gente conhece, e ele é uma bênção do Senhor. E ele, você vê, ela tinha passado, né, já tinha ido para a igreja, ela era crente, acabou se desviando, e acontece muito isso na vida da gente, na mocidade, né, vai conhecendo as coisas. E o irmão, ele também nunca foi da igreja, né, se converteu para a honra e glória do Senhor, e ela acompanhou o esposo, graças a Deus, né? Hoje os dois estão fazendo um trabalho lindo para a honra e glória de Deus. E estão os dois no caminho do Senhor, criando seus filhos. E quem vê ela assim, tem 4 filhos lindos. Parece uma bonequinha e tem 4 filhos lindos. Né? O Senhor é maravilhoso. Irmã, o irmão se converteu, né? Foi para os caminhos do Senhor. A irmã ainda ficou com o coração um pouco duro, que realmente a gente acaba ficando, né? Depois de passar pelo mundo, e você que já era evangélico e se desviou, fica aquele medo de retornar, né? Da crítica. Mas o Senhor tem honrado, graças a Deus, tem honrado a sua casa, a sua família. A irmã, em algum momento, depois que retornou assim, se sentiu rejeitada e quis voltar atrás? Não, não, não. Não. Rejeitada não e nem querer voltar atrás, né? Mas só que não é fácil. E toda vez que pensava em desistir, eu peguei o Salmo 123. E toda vez que pensava em desistir, eu lia ele. O Senhor Fortalecia. O nosso Senhor, ele fortalece, né? A gente passa por muitas lutas, que a vida do crente também não é fácil. A gente passa por muitas lutas. Quando a gente se converte, aí é que o inimigo se levanta mesmo, né? Para destruir. Mas nós não podemos dar lugar, jamais. O irmão viaja, né? Leva a palavra para muitos lugares. A irmã acompanha ele junto com os meninos. Tem viagem que sim, mas tem outras que não. Tem viagens longas e tem viagem de 1, 2 dias, aí eu vou, por conta das crianças. Mas tem viagem que ele chega até passar 13 dias fora. Longe, Mas, assim, a irmã louva, a irmã é mais voltada para a palavra. Intercessora. Oh, E gosta de louvar a harpa. então tá igual eu também gosto de ficar no meu cantinho, só
intercedendo, né? Só intercedendo. E assim, e as batalhas que nós não conseguimos ver, porque vocês que estão à frente de um trabalho, com o trabalho que vocês fazem, a gente sabe que a batalha espiritual é grande. Verdade. Não é fácil, mas a gente busca cada dia em Deus, né? Buscar força e seguir em frente. Olhar só para Jesus, que é nosso alvo, né? Para dificuldade, não. Porque se a gente olhar para a dificuldade, a gente desiste. E como que é ter 4 filhos lindos na presença do Senhor, como é criá-los. E hoje em dia, assim, você tem um adolescente, é difícil lidar nessa fase de adolescência. Eu tenho 2. E como é que é? Laura é tranquila, Laura. A de 13, que vai fazer 14, ela é muito tranquila. E meus filhos são uma bênção de Deus, né? Eu sou, como é que eu posso falar? Privilegiada? Privilegiada de ter os 4 filhos na casa do Senhor, né? E levando ele para o melhor caminho, eles. Uma bênção. Uma bênção. E, assim, nesse processo, nesse tempo que vocês ficaram, na verdade você, né? Que o irmão, ele não era só conhecedor, ele nunca tinha sido evangélico. Nesse período que você estava afastada, você não sentia saudade da presença do Senhor? Eu visitava a Pentecostal do Brasil, porque eu não era de lá, né? Eu visitava outras igrejas. Aí eu ia quando dava vontade, ia com a mãe dele e orava em casa, né? Mas não estava firme, né? Como eu Você já tinha disse. o temor, né? O temor. O temor de Deus, porque é uma coisa que eu acho que, por mais que se afaste, a pessoa não perde o temor do Senhor. Ela continua tendo o respeito, que temor não é ter medo, é respeito pelo Senhor. Verdade. Continua o respeito, por mais que você esteja afastada, não esteja indo cultuar, mas você sente, você tem aquele respeito pelo Senhor. E nesse período assim que você ficou afastada, houve alguma dificuldade? Algum período que você assim, você clamou ao Senhor? Sim, sim. Eu passei por uma depressão, né? Logo assim que eu tive meu segundo filho, eu ficava dentro do quarto isolada. Tentei suicídio 3 vezes. Então, eu via que ali era a mão de Deus, né? Porque nunca foi fácil, né? Meus pais estavam morando no Ceará e eu ficava bastante só, porque como ele não era da igreja, ele saía muito. Você é do Ceará? Não, Não? não. Minha mãe foi morar lá. Ah, você é daqui de Juazeiro? Sim. Nossa, eu sou do Ceará. Assim, sou nasci aqui, mas fui criada lá. Eu tenho muita coisa mais de lá do que daqui. E nesse período assim de depressão que você enfrentou, com certeza é uma coisa muito difícil de nós seres humanos enfrentarmos. E não é falta de Deus, como muitos falam. A depressão é algo psicológico. É algo assim que você quer, tipo assim, matar o que está dentro de você. Não, você não quer se matar, você quer acabar com aquilo com a dor que está dentro de você. Você só quer aquilo. Aí quando você cai em si, que tem muitos que se arrependem, né? Que dá tempo. Aí vê o que fez. Mas você só quer matar aquilo que está dentro de você. Isso. Eu também tive um momento assim, quando eu não era da igreja ainda, foi antes de eu receber o convite de ir para a igreja, e era um vazio que a gente queria preencher com coisas que não tinham, não tem como preencher, só o Senhor que preenche esse Verdade. vazio. E a gente fica procurando coisas vãs, momentâneas. E como foi a cura dessa depressão? Foi meus filhos, né? Que quando eu bebi SBP uma vez, outra vez foi de boa. Meu Deus. E eu já tomei remédio. E toda vez que eu fazia esse ato, a foto do celular abria. E sempre eu tenho esse costume de deixar a foto do celular, a foto dos meus filhos. Então, para mim, eu via que ali era a mão de Deus. Né? Por mais que eu tinha feito, Deus estava comigo. E estava me dando a oportunidade de seguir
Desculpa. Em frente, porque já sabia o meu futuro, né? Só ele vê o futuro. Só ele sabe. Eu via no momento o que eu estava passando, mas não via o futuro, que era meu marido na presença, eu na presença e meus filhos, né? Na presença. E não só É. isso, né? A vida de vocês, a vida. Porque o que o inimigo queria era destruir a vida de vocês. E a vida de vocês transforma a vida de outras pessoas. Verdade. Então o propósito era grande. É. O propósito mais na frente era muito maior do que o que vocês imaginavam. E nem imaginavam, né? Pensavam Verdade. que não ia ter como, mas o propósito de Deus na vida de vocês foi muito maior do que o que vocês nem imaginavam que iria acontecer. Verdade. A gente nunca entende o que a gente passa no momento, mas muitas coisas que a gente passa é para a gente curar outras pessoas, para a gente ajudar outras pessoas. E para as pessoas assim que já passaram por depressão, por momentos difíceis, que acharam que não Quero tinha mais né? jeito, que era o fim, qual o conselho que você daria? A buscar Deus, que Deus é vida. Deus é vida, que é a palavra do Senhor. Tudo que você estiver passando, né? Você só lê a Bíblia que Deus lhe dá a resposta. Então, eu creio e acredito que eu sou um milagre, né? Prova viva, que Deus responde, que Deus é vida, como eu acabei de dizer. E, ai, Jesus, até eu me emocionei. Porque a gente se emociona, a gente se põe no lugar do outro. E eu costumo, quando uma pessoa está contando uma história, eu costumo imaginar aquele cenário. Eu imagino o cenário, eu imagino a cena acontecendo. E eu me ponho muito no lugar do outro. E eu sinto a dor do outro, a dificuldade do outro. Eu tenho muito isso de mim. E nesse tempo que vocês estão na presença do Senhor, o que você assim mais agradece a Ele? Eu agradeço a Deus pela família, pelos meus filhos, né? E pelo meu esposo fazer a obra, né? Porque muitos falam, né, que eu fico debaixo, mas fico admirando, porque só eu e Deus sabe o que eu passei com ele, né? Então, eu às vezes não acredito que é ele ali, por tudo que eu já passei. Às vezes eu não acredito que é Porque ele. no momento de dificuldade só era vocês dois. Só era vocês e Deus que viam. Porque Só eu era... não compartilhava com minha mãe, com meu pai, nunca cheguei a compartilhar. Ele nem sabe do que eu tô contando aqui, o que eu passei, né? Que eles fora, eu ficava com medo de preocupar eles e tudo. Porque eu tenho outras irmãs, só que irmãs de pai e mãe só é eu. Então eu não tenho muita proximidade como amigas, sentar e conversar, e eu também não tive esse negócio de amizade muito. Sempre fui calada Era na só minha. você Só e seu eu esposo. e E Deus. Deus. Não tinha com quem compartilhar, não tinha com quem você falar, buscar um conselho. Era só Era o Senhor. processo era meu. Deus estava me preparando. E Deus, Ele nos molda, Verdade. principalmente no secreto. E muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor ele tem um propósito para tudo. A gente não compreende no momento, mas futuramente a gente vai compreender, vai entender. E muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres passam pela depressão, ansiedade. Hoje em dia eu acho que 99% das pessoas têm ansiedade. E é difícil. Mas, como eu falei para uma irmã, com Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Você vê uma montanha e você diz, é alta, mas com o Senhor eu passo, com o Senhor eu vou, eu consigo. Quando você não tem o Senhor, infelizmente, na sua vida, você vê uma dificuldade enorme. Verdade. Você acha que você não consegue, que você não tem força. Né? É incapaz, exatamente. Mas com o Senhor a gente tudo pode. Verdade. Ele nos fortalece, nos levanta, nos sustenta. E é muito lindo o testemunho assim que emociona. É muito lindo. E eu queria saber se a irmã tem algum testemunho
de cura, de alguma coisa, fora a da depressão? Na minha vida de cura, não. Não? Não, só é interior mesmo. A minha cura interior. Exato. Deus já curou, limpou, Já, transformou, já. e o brilho do Espírito Santo resplandece. E a gente pode ver. A Glória a gente Deus, vê. né? Eu vi uma foto, acho que foi Lucas postou, o evangelista Lucas, e totalmente diferente. Porque eu pensei que era de berço evangélico. Eu pensei que era de berço evangélica, todo mundo. Mas quando eu vi, nossa, que diferença! É outra pessoa. Para ver como Deus transforma. Eu olho fotos minhas e eu penso, Senhor, como hoje eu sou linda para o Senhor. É, Transformou completamente. E Ele nos molda de uma forma tão linda que a gente olha para a gente e diz, obrigada, Senhor. é verdade, né? O brilho do Espírito Santo faz É com que a gente, totalmente né? diferente. É totalmente diferente. Né? Esse podcast, ele é como diz o nome dele, né? Vidas Transformadas. A gente está aqui hoje sentado, conversando, e nós não temos a noção do quanto ela é importante, do quanto edifica vidas. Eu assisti o podcast que o irmão deu testemunho dele, e a gente olha e diz, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Porque nós que vemos vocês lá, ver o irmão lá em cima, no púlpito, ali pregando, a gente não imagina a batalha que foi enfrentada até chegar àquele ponto. Né? Muita gente diz, aquele dali não tem a noção do tanto que ele foi testado ali, do tanto que passou para chegar àquele ponto de estar ali, de estar levando a palavra do Senhor, tantas batalhas enfrentadas. E é muito importante quando a gente dá esses testemunhos. Muito importante o testemunho da irmã, porque eu nunca iria imaginar que a irmã passou por tudo isso. A gente vê hoje, vê vocês, vê a família, o brilho do Senhor em vocês, e não imagina a batalha que já enfrentaram. Verdade. A batalha que vocês enfrentaram desde novinhos, juntos, É verdade. né? Enfrentaram tudo, graças a Deus. Foram para o caminho do Senhor, se mantiveram firmes. Isso é maravilhoso. E levar o testemunho de vocês para outras pessoas é muito importante, porque muitas pessoas estão em casa, às vezes com a depressão, trancado, isolado, achando, porque quando a gente está numa situação dessa, eu acho que a irmã também pensou assim, a gente acha que é só a gente. O que é que tem de errado comigo? Verdade. A Né? gente se questiona, né? Por que só comigo? Por que eu sou assim? Os outros é felizes, os outros têm isso e eu sou diferente. É verdade. E quando a gente vê outras pessoas falando, quebra esse estigma de que só é eu que passo por isso. E você vê que não. Que outras pessoas enfrentam batalhas, enfrentam lutas, né? Mas que o Senhor tomou ali pelas mãos e você se posicionou, não se entregou, viu o chamado do Senhor, deu lugar e Ele transformou a sua vida. Isso é lindo, lindo, lindo. Da gente ver, da gente poder sentir, né? O brilho do Espírito Santo em vocês. Amém. Que a irmã, sempre que o irmão está viajando, né? Quando dá para acompanhar, acompanha por causa das crianças. A irmã tem algum cargo assim na igreja que a irmã se identifica mais, gosta de... Eu gosto de cuidar das crianças. Gosta de... Eu gosto. Eu até passei uma época que eu cuidava, né? Mas só que como ele viaja muito, e tem vezes que não dá pra mim, porque é muito menino, irmã. Eu tô aprendendo a andar de carro agora. Então, porque o Uber às vezes não quer levar e cancela, né? Então aí eu não... Eu deixei, né, o cargo por causa disso, do compromisso. Porque quando a gente pega um compromisso, a gente tem que honrar, né? Independente de qualquer coisa, a gente tem que honrar aquele compromisso. E o então, nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família, casa. né? A gente tem que dar um jeitinho para dar tudo certo. Aí eu, agora no momento, só intercedendo mesmo
E glorificando a Deus, né? Sim, acompanhando o esposo, fazendo a obra quando ele tá por aí, porque é uma bênção, é uma bênção. Eu achei muito lindo o testemunho dele e a gente não tem ideia do quanto de pessoa que alcançou. A gente vê ali de onde o Senhor tirou o irmão, onde ele está hoje, né? É uma bênção do Senhor. É verdade, ele veio domingo pregar aqui. E no final do culto, o senhor estava falando, eu conheço ele. Eu conheço esse menino. Ele era pequeno quando eu conheci ele, pequenininho. E hoje ele pregando aqui a palavra do Senhor. Hoje ele orou por mim. É uma pessoa totalmente diferente. Ele tá mais bonito, vamos falar assim, ele tá mais bonito, É, tá totalmente diferente, mas é o brilho do Espírito Santo. verdade. O Senhor que transforma as vidas, Ele que molda. E principalmente quem mais sabe é você que conviveu com ele todos esses anos e convive com ele todos esses anos, né? E sabe qual foi a transformação que o Senhor fez. Cacá, as pessoas, assim, não sei, aqui entre nós, as pessoas não confundem não quando Deus usa ele para falar alguma coisa. As pessoas não confundem assim que foi ele que falou. Porque o povo do mundo não tem tanto discernimento, né? Tem pessoas críticos, né? Que fala que diz assim, ah, emocionado. Chama a pessoa de emocionado, que às vezes que a pessoa está emocionada falando da carne. Vou ser direta, né? Então existem muitos, mas a gente, se ele for parar para Olhar para as olhar, ele não vai seguir em frente e vai deixar se levar, né? Mas tipo assim, ó, eu tô falando no sentido assim, de alguém chegar assim pra tu e dizer assim, eu comprei minha casa porque o teu marido disse que eu ia comprar. Não, não. As pessoas vão chegar a confundir isso. Não, as pessoas têm a certeza que é Deus falando. Ah, você quer saber desse detalhe, né? É Deus, elas têm a certeza que Deus usou a boca dele para falar com ela, com ele. Quando a gente geralmente se afasta, né, que volta para a presença de Deus, a gente sabe que os levantes do inimigo são muitos, né? Tem alguma coisa assim que marcou você, que você disse, meu Deus, que tribulação. Tem muitas, porque como ele estava no primeiro amor, então ele queria já que eu, entendeu? Que tudo que eu fazia era errado, que a gente até chegou a separar no início por conta disso. Por No conta início da conversão dele. A Você gente já- passou um tempinho separado por conta disso, que ele era o primeiro amor dele, então ele queria que eu fosse já. Ele estava no primeiro amor também só daquele te jeito, explica né? um pouquinho assim, o que é o primeiro amor, para quem não conhece, para quem não entende o que O é. primeiro amor é porque, como ele nunca tinha sido crente, ele estava naquilo. Eu me converti e eu vou fazer o que é certo e tudo, olhar em volta, achar um Ver defeito, ver pecado em tudo. Então ele estava nessa fase. Foi aí onde eu estava com o coração meio trancado com ele, de voltar, por conta disso, porque tudo que eu fazia já era pecado, entendeu? E eu acho que ele já esperava mais de você, porque você Já era. crente. Mas só que pelas lutas, pelo que eu já tinha passado, eu estava com o coração ainda um pouquinho com medo de entrar e sair de novo. Você sabe o que foi que fez você sair? Assim, porque como meu pai não era firme na igreja, eu conhecia, que tem até aqui, Tá vista? eu fui na Batista, eu fui na A7 que fala, né? Não. Adventista, eu ia com meu avô, então não era uma coisa certa com meu pai, entendeu? Visitava, mas eu desci as águas já com Laura com 1 ano, então eu já conhecia, já sabia. Aí me desviei por conta que ele não era crente e ele me chamava para ir para as festas. Com 13 anos, você já tinha descido as águas? Não, desci com 17. Eu tive Laura com 17 anos.
A irmã, no caso, se desviou, porque como ele não era Não crente, era você e chamava, queria queria acompanhar. Então eu ficava um pé aqui e outro pé aqui e outro lá. Quando ele aceitou, foi aquele primeiro amor, ele queria deixar tudo para trás. E a irmã já era conhecedora, né? Tinha aquele temor de eu vou voltar e depois vai que ele desiste de tudo e vai pro mundo. De novo, né? E eu fiquei com o coração assim por causa disso, com medo de entrar e sair de novo. É verdade. Então existe, né? Que você fica com essa... processo. E assim, muitas pessoas falam que quando você se afasta, é muito mais difícil você voltar do que você ir a primeira vez, Verdade. do que você aceitar a primeira vez. As pessoas dizem que o retorno é sempre mais difícil, é mais complicado. Eu queria entender o porquê. Eu acredito porque, no meu caso, vou citar o meu caso. No meu caso, eu era presa. Quando eu comecei a namorar com ele, meu pai me prendia muito, não deixava eu participar de nada, festa de escola, nada. Nada, nada, nada. Então, quando eu me envolvi com ele, foi para que meu pai me liberasse. Ir numa festa, uma liberdade, que não é uma liberdade. É uma falsa Uma liberdade. falsa liberdade. Então, eu via que quando eu me relacionei com ele, eu fiquei com essa falsa liberdade, né? E comecei a conhecer o mundo, festa, essas coisas, sem ninguém em meu pé, sem estar ligando, entendeu? Sem estar correndo. Eu tenho muitos irmãos. Então, quando eu saía escondido, eu dava de cara com um na esquina. Quando eu ia pela outra rua, dava de cara com outro. Então, eu nunca fazia nada que ninguém... Escondido, não fazia era nada. Era um escondido que não era escondido, que os irmãos dão um jeito de saber. Menina, é história. Eita, Jesus. Mas, graças a Deus, que o Senhor resgatou, renovou, transformou. E hoje você tem uma vida transformada, uma família transformada pelo Senhor. Deu tempo de você voltar para os caminhos do Senhor, criar seus filhos na casa dele. E eu queria saber se você pode deixar um conselho, principalmente para essa geração de hoje, essa geração de jovens, adolescentes, que muitos estão agora conhecendo o Senhor, mas que ainda não tem realmente aquele primeiro amor ainda pelo Senhor, aquele primeiro amor que você move montanhas para fazer o que é certo para o Senhor. Eu queria que você deixasse um conselho para essa geração de hoje. Eu queria dizer assim, né, que compartilhe os seus sentimentos ou com a mãe, ou com a irmã, ou procure uma igreja, uma pessoa de sua confiança para você abrir o seu coração, porque a depressão é aquilo que você fica só acumulando, guardando, você não tem com quem compartilhar. Então, você procure alguém. Se não tiver ninguém para conversar, me chama que a gente conversa. Mas é um ótimo conselho, porque muitos dessa geração eles se trancam, se fecham, ficam no quarto e muitas vezes acabam desabafando com pessoas que não vão aconselhar o certo, o caminho certo, mas que essa geração de hoje tome esse conselho de uma pessoa que superou a depressão, uma pessoa que o Senhor mudou e transformou a vida, que hoje continua servindo ao Senhor e vai permanecer assim nos caminhos do Senhor, não vai mudar de jeito nenhum, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E teve uma vida transformada. E esse podcast é para isso, para falar de vidas que foram transformadas, moldadas pelo Senhor, que mulheres que não são mulheres, começando agora com as mulheres, mas futuramente com os homens também, trazendo seus testemunhos de vidas que foram transformadas e que cada um tire um pouquinho Do seu tempo. do seu tempo
para falar com alguém, para desabafar com alguém, procure alguém de confiança. Principalmente, hoje em dia, os adolescentes não conversam tanto com os pais, Com os pais, com a mãe, com o pai. É muito difícil. Mas procurem conversar, botar para Os fora. sentimentos, Não acumulem sentimentos. E é uma geração muito difícil. É uma geração que está muito ligada em celular, e tudo é celular. Muito complicado, mas que tire um tempo. Para ler a Bíblia, Larga o nem que seja só um celular, versículo, né? uma palavra, ou louvor. Deus fala com cada um. Viu? Não dá. Irmã, nós tínhamos até conversado, vamos conversar com a irmã, conhecer o testemunho dela, eu não conhecia, não sabia, nem imaginava o tanto de coisa que a irmã passou, né? Mas o Senhor, Ele é fiel. Pode ter certeza que assim como a gente aqui se emocionou, foi importante para a gente ouvir, né? Porque nós estamos agora também no início da nossa caminhada, então, e a gente sabe que enfrentamos muitas lutas. E é muito importante a gente ter testemunhos assim, que edificam a nossa fé, né? Que nos mostram que o Senhor, Ele está à frente. Tudo que Ele coloca no nosso caminho tem um porquê, tem um propósito. Que no momento ali da batalha a gente não sabe, não entende, se pergunta o porquê que está acontecendo comigo. Por quê, Senhor? Mas Ele tem um propósito. Então, que Deus abençoe grandemente a irmã. Amém. Seu testemunho foi uma bênção. Amém. Que ele venha alcançar outras pessoas que com certeza Em têm nome de Jesus. por aí precisando ouvir essa palavra, precisando ouvir esse testemunho, para ver que não está só, que não é o único que está passando por uma luta, né? Que muitas vezes a gente se pega assim, achando que nós somos o único ali que está naquela luta e que não vê saída. O seu testemunho vai edificar muitas vidas, tenho certeza disso. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, Amém. seu esposo, seus filhos lindos. E muito obrigada por comparecer, Amém. viu? Que Deus abençoe grandemente. Aí hoje nós temos aqui um presentinho, uma lembrancinha para a irmã. Obrigada, Deus viu, abençoe a cada grandemente. uma. Amei participar, né? Sou tímida, mas creio que... Somos. Eu me identifiquei muito com a irmã falando. Eu digo, eu tô vendo de tudo, até o pai prender, não sei o que. Eu digo, eita, eu tô vendo minha vida contada por outra pessoa. Aqui só foi um pouquinho, viu? Aqui, se eu fosse contar mesmo tudo que eu já passei, eu acho que a gente ia passar o dia todo. Tão novinha, mas com muita experiência. Pois Experiência que vai servir para outras pessoas, outras eu pessoas. creio. Para outras pessoas. E a gente não imagina. A gente vê a irmã É tão verdade. novinha e tudo. A gente vê aquela família perfeita. Perfeita. É. E não sabe o quanto a irmã batalhou, mas o irmão para estar hoje onde estão, né? Com sua família. Tem uma música que fala assim, vão dizer que é sorte sem saber o preço que foi pago, né? Verdade. Das noites que eu passei em claro, que é muita coisa. Verdade. Nosso Deus, Ele tem um propósito para tudo. Verdade. E hoje é gratificante ver a irmã aqui, ver que a irmã venceu as batalhas. E enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos estar enfrentando batalhas, né? Mas vamos honrar. Mas com Cristo é melhor. É melhor, com E mais certeza. fácil. Mais fácil, com certeza. Né? Que Deus abençoe seus filhos lindos. E Amém. que eles continuem, cresçam, como eu desejo para mim também, que cresçam no caminho do Senhor. Porque nós que já passamos pelo mundo, né, a gente sabe que não tem nada para acrescentar, nada para oferecer para eles. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada. Amém, amém. E esse foi mais um episódio. Aguardem que virão mais episódios ainda. Que o Senhor esteja abençoando as nossas convidadas e que você seja edificado por cada testemunho contado aqui.